Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e aqui o nosso segundo vídeo da nossa série sobre projetos, exemplos em VHDL. Na aula passada eu expliquei como você cria o nosso primeiro circuito em VHDL, utilizando os operadores lógicos, e chegamos até esse momento aqui no Questa, no qual a gente verificou a sintaxe do código VHDL para ver se estava correta ou não. Porém, precisa se simular para ver se o circuito está realmente descrito de forma adequada. Bem, o Questa, além de um compilador, ele é um simulador e ele é um excelente simulador. Quando você está fazendo simulação de circuitos aqui no Questa, você pode fazer ela de duas formas. Você pode fazer a simulação passo a passo ou você pode fazer a simulação usando arquivos de testbench. Na aula de hoje eu vou explicar como você faz a simulação passo a passo, que é uma simulação um pouco mais simples, porém ela é um pouco mais limitada do que a simulação como testbench. Então, para você simular aqui no Questa, depois de estar tudo compilado, você vem aqui no menu Simulate, Start Simulation. Quando você clicar aqui em Start Simulation, vai abrir essa janelinha aqui. E nessa janelinha aqui, você vai expandir a primeira opção, que é a opção Work. Quando você expandir aqui no Work, clica no maisinho, vai aparecer justamente circcomb, que é o projeto, o arquivo VHDL que você está descrevendo no momento. Então você seleciona aqui nosso arquivo circcomb e aperta OK. Quando você apertar OK, o Questa ele vai abrir a nossa tela de simulação. Eu gostaria de fazer um adendo que pode ser que a primeira vez que você abra essa tela de simulação, essa vai ser muito mais parecido com isso aqui do que o que eu estava mostrando anteriormente. Aquela tela preta é justamente a nossa forma de onda. Mas muito provavelmente a primeira vez que você for abrir o Questa, ele vai estar dessa forma, sem aparecer a forma de onda. Para você apresentar a forma de onda, você vai aqui no menu View e clica aqui na opção Wave. Aí sim ele vai apresentar a forma de onda. Só que provavelmente isso você só vai precisar fazer uma vez. As próximas vezes já vai vir, quando você vai clicar aqui em Start Simulation, já vai vir aqui a telinha preta da forma de onda. E muito bem, a simulação interativa ela tem que ser feita via forma de onda. Então se você tem um pouco de dificuldade de interpretar a forma de onda, chegou a hora de matar essa dificuldade. Aqui nessa janela aqui, Objetos, você vê todas as entradas do meu circuito, X, Y e Z, e as minhas saídas F1 e F2. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar todas as entradas e todas as saídas e arrastar para a forma de onda. Você pode selecionar isso segurando o Ctrl e clicando em todas elas, aí elas vão estar selecionadas. A outra opção é clicar na primeira variável que você quer adicionar, aperta o Shift e clica na última. As duas dão certo. Depois que você está todo mundo selecionado, as entradas e saídas, você clica com o botão esquerdo e arrasta aqui para a forma de onda para adicionar as suas entradas e suas saídas. E muito bem, a simulação interativa ela pode ser feita de duas formas. Eu vou explicar essas duas formas. A primeira forma é uma forma um pouco mais fácil, porém um pouco mais trabalhosa. A segunda forma é uma forma menos trabalhosa, só que um pouquinho mais difícil de fazer. Então, vou começar aqui pela forma mais fácil, que é ir manualmente setando os valores para as minhas entradas X, Y e Z. Então, inicialmente, eu vou querer fazer aqui minha tabela verdade, né? Fazer todas as combinações possíveis de entrada e para verificar as saídas. E a primeira condição é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então, para setar x igual a 0, como é que eu faço? Eu seleciono o x, clico com o botão direito e vou aqui em Force. Quando eu clicar aqui em Force, vai aparecer uma janelinha para eu forçar o valor do sinal x, que no caso é 0. A mesma coisa eu vou fazer com y. Clico com o botão direito, Force e coloco aqui o valor em 0. E depois, finalmente, para z. Clico em z, clico com o botão direito, Force e coloco o valor em 0. Muito bem, então já setei a minha primeira condição de entrada, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Agora eu preciso simular. Para fazer essa simulação, aqui nessa barrinha de cima,
ao lado onde tem 100 nanosegundos tem um botãozinho, que é o botão Run. Então eu clico nesse botão. Quando eu clicar no botão, ele vai simular por 100 nanosegundos. Nesse caso, para essa condição de entrada, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, F1 vale 0 e F2 vale 0, assim como a gente esperava realmente lá na tabela verdade do nosso circuito. A próxima condição de entrada é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 1. Nesse caso, se x e y permanecem em 0, eu não preciso modificar esses valores, só vou modificar o valor de z. Então, clico com o botão direito em z, force e coloco o z como sendo 1. E agora vou simular novamente. Quando eu simular novamente para essa condição de entrada, para 0, 0, 1, eu vejo que a minha saída F1 vale 1 e F2 vale 1 também. Muito bem, a próxima condição de entrada é x igual a 0, y, no caso agora vai ser igual a 1. Então, clico com o botão direito em y, vou em force e coloco o valor 1 e z vai ser igual a 0. Então, clico com o botão direito em z, vou em force e coloco o valor em 0. Simulo novamente. Então, para essa condição de entrada, x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 0, F1 vale 0 e F2 vale 0. Próxima condição de entrada é x igual a 0, y igual a 1. Então, como x permanece em 0, não preciso modificar o valor de x. Como y também permanece igual a 1, não preciso modificar o valor de y. Agora z vale 1. No caso, eu preciso modificar o valor de z. Clico no botão direito, vou em force e em value eu coloco 1. E agora simulo novamente. Veja que para essa condição de entrada, x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 1, a minha saída F1 é 0 e a minha saída F2 vale 1, assim como previsto na tabela verdade. A próxima condição de entrada é x igual a 1. Então, x eu tenho que modificar para 1. Y vai ser igual a 0 e z vai ser igual a 0. Muito bem. Agora eu vou simular. Clico no botão em Run e agora vejo que para essa condição, x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 0, a minha saída F1 vale 1 e a minha saída F2 vale 1. A próxima condição de entrada é x igual a 1, não modifico, y igual a 0, não modifico, z vai ser igual a 1. Então, forço o z a ser igual a 1. E agora simulo e vou ver que nesse caso, F1 vale 1 e F2 vale 1. Agora a nossa próxima condição de entrada é x igual a 1, y vai ser igual a 1, então tem que modificar o valor de y, e z vai ter que ser igual a 0, então tem que modificar o valor de z. E agora eu vou simular. Para essa condição, a minha saída F1 vale 1 e a minha saída F2 vale 0, assim como previsto na tabela verdade. E por fim, a última condição de entrada é x igual a 1, y igual a 1, z também igual a 1. Então, tem que modificar o valor de z. Vou simular e vejo que para essa condição de entrada, a saída também F1 é igual a 1 e F2 é igual a 0. E com isso, com essa simulação, eu consegui ver que a descrição do meu circuito ela está feita de forma correta. Bem, essa é a nossa simulação iterativa. Só que a simulação iterativa ela é um pouco cansativa, principalmente se você tiver muitas entradas. Existe um artifício para você solucionar, para pelo menos minimizar esse problema da solução iterativa, que eu vou apresentar agora. Então, antes de tudo, eu vou fechar minha simulação, vou aqui em Simulate and Simulation, certo? Ele vai perguntar se você quer fechar a simulação, no caso eu quero, e ele volta aqui para minha janelinha principal do Questa. E vou simular novamente o circuito. Vou aqui em Simulate, Start Simulation. Na telinha que aparecer, da mesma forma, expanda a biblioteca Work e aqui clico em Circ Combi para simular. Então aperto OK. Novamente ele vai apresentar nossa tela de simulação. Novamente vou selecionar todas as minhas entradas e minhas saídas e arrastar aqui para a forma de onda. Qual é o artifício que eu vou ensinar aqui para vocês? O artifício é gerar todas as entradas possíveis no circuito combinacional de uma vez só. E como é que eu faço isso? Eu vou analisar a minha tabela verdade e eu vou pegar a entrada que está mais à direita.
que no caso aqui é a entrada Z. Clico com o botão direito na entrada Z, vou na opção Clock, e aqui nessa opção de Clock, o que é que eu faço? Primeira coisa, eu noto o período, no caso aqui é 100. E eu não preciso modificar esse valor por hora, eu só decoro o valor dele. A única coisa que eu vou modificar aqui é em Fixed Edge, eu coloco a opção Falling, certo? Então, 100, Falling. Agora eu vou para a próxima entrada, partindo da direita e para a esquerda, que no caso é Y. Clico com o botão direito nela, também vou na opção Clock. E aqui eu vou modificar alguns parâmetros. Aqui no período eu sempre vou colocar o valor que é o dobro do valor que eu coloquei anteriormente. Lá para o Z o valor que estava era 100, agora eu coloco o dobro dele, que no caso é 200. Aqui em Fixed Edge eu também coloco a opção Falling, certo? E aperto OK. Agora eu vou para a próxima entrada, partindo da direita para a esquerda, que no caso aqui é a entrada X. Faço a mesma coisa, clico no botão direito, vou em Clock. Aqui em período eu coloco o dobro do valor que eu coloquei no valor anterior, na entrada anterior. Na entrada anterior, que era o Y, eu coloquei 200. O dobro agora é 400. E aqui em Fixed Edge, novamente, Falling. Então essa opção aqui, Fixed Edge tem que ser sempre em Falling. É que o período você sempre coloca o dobro do anterior. Aqui acabou todas as entradas. Se eu tivesse mais outra, eu fazia a mesma coisa. Clicava no botão direito, Clock, colocava o período como sendo o dobro do anterior, que no caso aqui, o anterior, que é X, é 400, o próximo teria que ser 800, e Fixed Edge Falling, certo? E agora, pronto, eu cheguei a todas as combinações possíveis das entradas. Eu não vou explicar muito em detalhe porque isso funciona, mas está relacionado mais à questão de contadores. Para quem sabe a parte teórica de circuitos digitais, eu creio que vai entender o que eu estou fazendo aqui. Então, vou novamente clicar aqui em Run. Então, clique em Run, veja aqui para a primeira condição de entrada, ó, 0, 0, 0, a minha saída F1 vale 0, a minha saída F2 vale 0. E a próxima condição de entrada, ó, 0, 0, 1, a minha saída F1 vale 1 e minha saída F2 vale 1. Vou simular. Agora eu gero a condição de entrada 0, 1, 0. A minha saída F1 vale 0. Minha saída F2 vale 0. E agora a próxima condição de entrada 0, 1, 1. A minha saída F1 vale 0. Minha saída F2 vale 1. Simulo mais uma vez. Para a condição de entrada 1, 0, 0. A minha saída F1 vale 1. Minha saída F2 vale 1. E para a condição de entrada 1, 0, 1, a minha saída F1 vale 1, minha saída F2 vale 1. E agora, por fim, para a condição de entrada 1, 1, 0, a minha saída F1 vale 1, e a minha saída F2 vale 0. E da mesma forma, para a condição de entrada 1, 1, 1, a minha saída F1 vale 1, minha saída F2 vale 0. Então veja que aqui a gente conseguiu gerar todas as combinações de entrada possíveis da tabela verdade, sem ter que ficar setando uma por uma. Então toda vez que você tiver um circuito combinacional e for necessário gerar todas as condições de entrada, você pode fazer esse artifício. Ok, pessoal? Todavia, essa não é a melhor forma de realizar a simulação de circuitos aqui no Questa. A melhor forma é escrevendo arquivos TestBank, que é o que veremos na próxima aula. Então, pessoal, conto com todos e até mais.